Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento Cresce Paraíba. 60 anos de regulamentação da profissão do corretor de imóveis. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Porto Inc. Siga o nosso Instagram, @porto.inc. Mais construtora, construindo sonhos para você e a sua família. Oi, bom dia! Hoje é sábado, 17 de dezembro, o Tambaú Imóveis e Negócios começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo: como lidar as emoções em tempos desafiadores. Ao vivo, eu recebo para esclarecer tudo sobre esse tema a psicóloga especialista em neurocomunicação, doutora Thalita Leão, e a psicanalista, a doutora Roberta Salles Gomes. Tem também o giro de ofertas com as novidades e oportunidades das principais construtoras imobiliárias da Paraíba, tudo para você realizar o sonho da casa própria com segurança jurídica. E hoje tem negócios imobiliários para a sua vida. E no Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre locação, algo de extrema importância, e as novidades legislativas que acontecem nesse nicho de mercado. Já estou esperando tua mensagem, teus beijos, teus abraços, tuas fotos e sua audiência, já sabe, por mensagem do WhatsApp 83 para quem está fora da Paraíba, ou aqui linkado, já estou vendo que muita gente já está linkado no portal t5.com.br. É 998542857, eu vou repetir, 998542857. Tambaú Imóveis e Negócios, um jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Em tempos de dificuldades, manter a saúde mental é um desafio permanente. Não tenha dúvida do que eu estou falando. Apesar de parecer difícil, e o é, acertá-las e saber que tudo tem solução para o problema, passa, claro, por ajuda. Acompanhe o VT de Thaís Alencar. Enfrentar os desafios da vida adulta não é uma tarefa fácil. O ser humano, em sua unicidade, passa por momentos bons e ruins, é natural da vida. Porém, alguns obstáculos podem trazer crescimento pessoal, aprendizado, como também doenças, em especial ligadas à saúde mental. Davi precisou enfrentar uma pandemia, morando fora de casa e com a pressão de concluir um curso universitário. Lidar com as questões de saúde mental no período da pandemia, eu acredito que tenha sido um desafio geral, até porque todo mundo precisou mudar seu estilo de vida, sua forma de vida, em decorrência desse vírus, né? Quando você une a pandemia e o término de um curso, é ainda pior, né? Porque as pressões que se colocam, as perspectivas que se desenham, né? No meu caso, por exemplo, tem um plus, né? Tem um agravante, que é porque as minhas questões relacionadas à saúde mental, elas estão diretamente ligadas à faculdade, aos estudos, né? As pressões que eu sempre coloquei sobre mim, as pressões que a família colocou sobre mim. Situações corriqueiras e outras trazidas pela pandemia foram fundamentais para as mudanças de hábitos de uma sociedade. Essa psicóloga fala como lidar com as emoções. Primeiramente, a gente tem que perceber que
Independente dela ser agradável ou desagradável, ela existe, né, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro. Então, se ela existe, é porque a gente precisa sentir. Então, a gente não pode negar essas emoções, né, diante de uma dificuldade. Então, a gente sabe que nessa pandemia, no período de pandemia, as pessoas se desesperaram, as pessoas ficaram tensas, estressadas, com medo da morte, né, o desejo da sobrevivência. Então, todas essas questões fizeram que muitas vezes a gente quisesse negar essas emoções. Porque ficar triste não é bom. Ficar com raiva, angustiado, revoltado não é bom. Mas são emoções que a gente precisa acolher. A gente vive numa sociedade onde a gente precisa estar feliz o tempo todo, né? A sociedade cobra isso da gente. Então é como se a gente vivesse a positividade. As coisas estão desmoronando e você, não, vai dar certo, vai dar certo. Tem momentos que não vai dar certo e tá tudo bem. E quando se trata de saúde mental, ansiedade e depressão foram as doenças mais comuns nesse período. Porque teve as perdas, teve a instabilidade econômica, o medo do desemprego, né? Então todas essas questões, o isolamento, né? O medo da morte, o medo de adoecer, como vai ser. Então toda essa instabilidade, né, das incertezas, de fato nos configura a um adoecimento mental. E não só no Brasil, né? No mundo. E uma coisa interessante é que hoje a gente não vive mais a pandemia que a gente viveu. Porém, a gente vive a pandemia da saúde mental. A gente consegue ver que vários países já colocaram a saúde mental e o apoio psicossocial como uma resposta ao Covid. A procura dos nossos serviços, principalmente a psicologia, aumentou muito, aumentou bastante depois da pandemia, na verdade. E como ainda estamos na pandemia, então, nós temos em média 20 a 20 e poucos psicólogos na clínica e nossos horários praticamente estão todos cheios. A psicóloga elencou algumas dicas para lidar melhor com situações que exijam mais da saúde mental. Se você está vivo, você vai passar por uma situação difícil. E ela não pode ser negada. E nada é para sempre, né? A gente vive com prazo de validade. A gente sabe que um dia a gente vai morrer, como a gente sabe que um dia tudo que a gente passa tem início, meio e fim. Então, a atenção que a gente dá à dor, ao sofrimento, é que nos leva a um processo de adoecimento. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: o adoecimento a dor é inevitável, mas o sofrimento e o adoecimento, ele pode ser opcional. Então, a atenção que eu dou àquela dor, aquele processo difícil, é que vai, de fato, me dizer se eu vou ficar bem ou se eu vou ficar doente, entende? Então, assim, em primeiro lugar, não negar, é vivenciar esse processo. Segundo, é muito importante a gente tentar identificar o que está acontecendo comigo, né? Será que eu estou num trabalho que eu não estou feliz e eu estou ali sofrendo? Mas a gente sabe que o trabalho cura, mas o trabalho também adoece. Então tem que ter essa identificação, perceber o que é que me faz mal. Nos meus relacionamentos, né? A gente vê aí final de ano, não é só o calendário que muda. A mudança só vem realmente se eu quiser mudar, se eu refletir sobre minha vida. Então, nos meus relacionamentos, quem é a pessoa que é tóxica, quem é que coloca para baixo, quem é que não me ajuda, quem não me auxilia ou só suga de mim? Então, eu tenho que fazer essa seleção, eu tenho que ver isso nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha vida, né? Se eu quero eliminar peso, se eu quero emagrecer, se eu quero conquistar, alcançar novos sonhos, né? Isso tudo tem que ser projetado. E isso, muitas vezes, vem em momentos de dificuldade. Então, a gente não pode negar esses momentos de dificuldade para poder refletir e configurar uma nova situação. O programa de hoje vai falar sobre como lidar com emoções em tempos desafiadores. Com muita honra, eu recebo aqui ao vivo a psicóloga especialista em neurocomunicação, doutora Thalita Leão, e também a psicanalista, doutora Roberta Salles Gomes. Manda sim o número do nosso WhatsApp, anota aí no bloco de notas do celular ou na mão mesmo, na caneta BIC, 998542857. Vou repetir, já estou recebendo muitas fotos, beijo e abraço, obrigado pela audiência, 998542857. Bom dia, doutora Thalita, bom dia, doutora Roberta, uma honra recebê-las aqui no dia de sábado, principalmente por eventos que vão acontecer hoje, que depois vocês podem falar, e disponibilizar um tempo de duas grandes profissionais como vocês, aqui da Paraíba, do Brasil e do mundo, porque é um tema
que requer muita responsabilidade, mas que a população precisa estar atenta. Sim. E vamos começar, porque o que a gente faz aqui, doutora Roberta, doutora Thalita, a gente bota o assunto durante toda a semana e elabora um roteiro das dúvidas das pessoas, e nesse roteiro a gente vai recebendo também um feedback ao vivo aqui dos telespectadores e vamos ver se em 1h30 a gente consegue debater. A primeira pergunta que não quer calar, e a gente fala muito, emoções, Thalita, emoções, até Roberto Carlos fala na sua música. É o que melhor fala. É verdade, mas na verdade o que significa emoções? Um bom dia e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Romulo, é um prazer estar aqui com vocês. As emoções, elas precisam realmente serem entendidas, porque nós aprendemos muitas coisas na escola, mas sobre emoções fica muito restrito. Então a gente chega numa vida adulta sem entender o que é. E a emoção nada mais é do que a tradução de uma sensação. E essa sensação ela pode ser boa, ela pode ser não tão boa. Só que como eu não sei lidar com isso, eu capto essa sensação que ela é corporal, ela é física. Então, diante a uma pressão, diante a um desafio, diante a uma vivência, que eu não tenho todas as informações, mas eu capto uma sensação. Essa sensação, ela vai vir para o meu cérebro. E essa sensação, ela vai ser traduzida dentro do que eu já vivi como uma emoção. Então, se ela se conecta com algo que me traz mais dor, ela vai trazer uma emoção que a gente chama de um espectro mais baixo, de um espectro mais negativo. E se essa sensação dessa vivência, ela se conecta com uma... Eu tenho mais recursos, eu vou passar com ela com um espectro emocional mais alto. Perfeito. Então, a emoção, ela é a tradução daquilo que eu senti conectado com o que eu já vivi. E isso traz para mim essa emoção. A emoção, ela é a tradução da sensação. Perfeito. Um abraço aqui para o pessoal do Pedro Gondim que está nos assistindo, o Fábio pai, Fábio filho, a Catarina, a Maria e a todos, a dona Francisca também, lá no Pedro Gondim. A Nubessa está assistindo, a Júlia, o Iago e a Helena, e lá em Cajazeiras o Humberto Júnior está linkadíssimo aqui com a gente. Obrigado pela audiência. Doutora Roberta, muita gente aqui já linkado, com muitas dúvidas. Uma dúvida recorrente durante a semana foi: qual a diferença de emoção para sentimento? Um bom dia e muito obrigado por estar aqui nesta manhã de sábado. Bom dia, gratidão pelo convite, bom dia a todos os telespectadores. E como Thalita falou, né, a emoção se diferencia do sentimento, por quê? Porque ela é um estado involuntário. Ela acontece exatamente porque o sentimento, você vê a situação ou você vivencia aquela situação e você utiliza dos seus recursos psicológicos para lidar com aquilo. O que é que acontece, né? A gente tem a primeira fase de infância, que é de 0 a 7 anos. E isso tudo se dá nesse espectro. Então, tudo que a gente recebe nessa idade de 0 a 7 anos, o que é que acontece? A gente não tem corpo físico nem mental para interpretar isso que acontece. Mas a gente tem a emoção e ela fica registrada no nosso corpo. E ela sai se repetindo. É por isso que na adolescência, quando a gente vai para a análise, a gente vai se dar conta do quanto a gente repete as situações. Até que alguma chave vira, a gente ressignifica aquela situação que a gente não tinha uso de razão para entender, e aí vai mudar alguma coisa. Perfeito. Doutora Thalita, está mandando aqui uma audiência grande aqui, a Cristina, que está nos assistindo em Tambalzinho, e também o Carlos está nos assistindo em Miramar, a Priscila, que está linkadinha em Tambaú, a Janaína, que está em Mangabeira. Obrigado pela sua audiência, pelas fotos, pelos abraços. Uma das coisas, doutora Thalita, que as pessoas têm muita dúvida, né, é das emoções. E as dúvidas que durante a semana falaram foi quais são as emoções básicas, se isso existe, emoções básicas. Existem várias vertentes, né, que vão falar, por exemplo, de 3, eu já vi 3, 5 e mais emoções.
Mas dentro da psicologia, a gente trabalha com o medo, a raiva, a tristeza, o nojo e a alegria. Então, nós trabalhamos com essas traduções para aquilo que a gente sentiu. A senhora pode repetir para o telespectador? Ah, sim, com certeza. Medo, nojo, raiva, tristeza e alegria. Perfeito. Então, é como se a gente pudesse colocar nos potinhos. Não dá para colocar, porque muitas vezes isso fica misturado. Então, ao mesmo tempo que eu sinto medo, eu sinto também alegria em estar fazendo alguma coisa. Mas é como as cores, sabe as cores básicas? Sim, sim. Então, a partir dessas, que são a raiz, a base das emoções, a gente vai misturando e criando outras emoções. Entendi. Então, a base é essa, mas naturalmente, absolutamente o tempo todo, nós estamos fazendo uma mistura de cores emocionais aí. Entendi. Tá? Perfeito. É o arco-íris se misturando aí, né? É, exato. E por isso né, Roberta, os seres são tão complexos. Porque sabe uma coisa engraçada? Pois não. Na nossa mente, cada uma dessas emoções, sabia que tem cor? É, né? Emoção tem cheiro, emoção tem cor, emoção tem sensação. Entendi. Às vezes a gente fica só no sentimento, né? É verdade. Assim, Eu tô com medo, eu tô com isso. Às vezes até um ambiente, ele remete para você uma emoção. Entendi. Então um ambiente mais laranja, ele vai despertar mais uma emoção. Mais escuro vai despertar outra. E tem estudo das cores, né? Isso. Que combina às vezes até com a cor da pessoa, os olhos, a aparência, né? Porque quando a gente entende que a emoção é muito mais fluida do que uma coisa fixada, Entendi. a gente começa a lidar melhor com ela e falar assim, vamos colorir esse negócio? Entendi. Então tá muito cinza, vamos abrir a luz do sol, Entendi. vamos trabalhar um pouquinho e isso vai ficando cada vez mais conhecido e mais leve. Perfeito. Roberta, uma das coisas que mais me chamou a atenção durante a semana foi essa pergunta: por que é importante falar sobre emoções? É isso mesmo? É importante? Faz parte do dia a dia? Vai fazer diferença na vida das pessoas? O que é que a senhora nos diz sobre isso? Falar das emoções é falar de si mesmo, né? De si próprio. E para que isso aconteça de uma forma assertiva, é necessário que o sujeito tenha em mente o que aquilo causa nele. Por quê? Muitas vezes a gente está num ambiente que tem um nível de estresse muito grande e aquele estresse, ele desencadeia a sensação, e a sensação, ela remete à dor. Então, nesse momento, quando o sujeito vai se expressar, ele vai se expressar a partir de quê? Dessa dor. Então, ele vai transmitir raiva, ele vai transmitir angústia, e isso acaba causando mal-estar no ambiente. Por quê? Porque a linguagem é da ordem do mal-entendido. O que eu falo, você recebe a partir do que você entende. A minha mensagem, como eu estou dizendo, você vai perceber a partir da sua própria percepção. E isso é o grande lance na sociedade que a gente tem que estar muito atento, porque nem tudo que é dito é sobre mim. Entendi. Perfeito. A gente vai para um intervalo, doutora Thalita, mas muita gente aqui já linkando aqui, querendo saber de várias coisas sobre emoções e principalmente como controlar. Vamos deixar o telespectador aí nas suas emoções para depois do intervalo, tá bom? Perfeito. Vamos para um rápido intervalo comercial. Fica aí com a gente porque voltamos já já. A Mais, ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante. A gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles, são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não
arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. O verão mais quente da Paraíba está voltando para a orla mais bonita da cidade. Vem aí, Tambaú de Verão 2023. Oferecimento Bancorbras Turismo. Você viajando de verão a verão. Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e vamos direto ao momento imobiliário. Hoje com o presidente do COFES, João Teodoro, que fala sobre um assunto importante no nicho de mercado: locação. Veja. Olá, meus amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje eu quero falar um pouquinho sobre locação. Tenho tido alguns questionamentos por colegas corretores e corretoras de imóveis a respeito da questão da mudança de status de um contrato de locação quando há uma separação de um casal, qualquer que seja a modalidade da união, e um deles deixa o imóvel, permanecendo no imóvel locado o cônjuge remanescente. Isso, obviamente, cria uma certa dúvida de como se processa dali para frente a questão, por exemplo, da fiança locatícia, se houver. Se houver fiança locatícia nesse caso, o cidadão que faz a fiança, ele tem de ser comunicado por aquele que está deixando o imóvel, que ele efetivamente se separou do outro cônjuge e, obviamente, está deixando o imóvel com o cônjuge remanescente. E, nesse caso, o fiador tem o direito de rescindir a sua fiança, porém, durante 20 dias subsequentes, a partir do momento que ele pede a rescisão da fiança, ele permanece como garantidor da locação, ok? Mas depois de passado esse tempo, o fiador está totalmente livre e o cônjuge remanescente, para permanecer no imóvel, obviamente terá de apresentar um novo fiador para dar continuidade ao contrato, ok? Um grande abraço a todos vocês. É importante dica, tá? E um abraço aqui ao pessoal de Princesa Isabel, nas pessoas de Daniela, Everton e do Davi. Obrigado pela sua audiência e quero dizer que é muito importante para a gente. A maior parte dos brasileiros tem como sonho principal sua casa própria. Você tem dúvida disso? Eu? De forma nenhuma. Para isso, a gente é preciso achar uma empresa de credibilidade que garanta a você a entrega de tudo que foi prometido no contrato de compra e venda ou, como queira, no contrato de incorporação. Estou aqui para dizer as unidades da MRV Engenharia e também da FK Imóveis. Acompanhe agora. Está no ar o Giro de Ofertas e a MRV já está chegando, trazendo duas grandes oportunidades para você que deseja morar pertinho do mar. Acompanhe. Imagina só morar aqui na praia de Ponta de Campina, com a vista mar, em frente a você o Festival de Verão, para curtir esse verão. A MRV está com um grande lançamento, o Reserva Almagre e o Reserva Areia Vermelha. Apartamentos com 2 quartos, suíte, varanda e opções com vista mar. Quer saber mais? Consulte condições. E você vai conhecer um empreendimento espetacular no bairro dos Bancários e Priscila já está chegando para contar tudo sobre isso. Confere aí. Berna, já imaginou morar num verdadeiro clube, na melhor localização dos Bancários? Pois é, hoje eu te apresento o Orquídea do Sul, esse lindo empreendimento que possui uma mega área de lazer com tudo que você e sua família precisa. Piscina adulta e infantil, espaço gourmet com churrasqueira, salão de festas, academia, 2 lounges e muito mais. Apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte, sala para 2 ambientes, cozinha com bancada de granito e o melhor de tudo isso é que aqui na FK Imóveis as condições são especiais. Esse empreendimento está a partir de R$ 294.900. Então está esperando o quê? Corre e aproveita essa oportunidade. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar.
Um abraço para Nivaldo e para Rosilda, que estão linkadinhos. Obrigado pela audiência. E aí, o que está faltando agora para você realizar o sonho e entrar em contato com os corretores de imóveis da MRV e também da FK? Liga, o sonho só depende de você, tá? Como lidar com as emoções em tempos desafiadores é o assunto que estamos debatendo aqui com duas grandes profissionais. A gente deixou, doutora Thalita, uma questão muito importante. Muita gente perguntando o seguinte: quais são as implicações de considerar que podemos controlar das emoções? É verdade isso? Não é. Quando a gente pensa em emoção, talvez a gente precise entender agora que emoção não é rígida. Então eu posso controlar algo rígido. A emoção, ela é fluida. Então, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo um processo emocional e uma base emocional, eu posso ir fluidificando isso e transformando. Então, não é um controle. A gente não se, por exemplo, a gente está vendo um filme e aí de repente algo nos emociona. Quando eu tento controlar isso, eu vou reter coisas e vou gerar outras sensações. Entendi. Eu estou falando de emoção boa. E quando é ruim? Eu senti medo, eu senti raiva. Ruim, desculpe o termo, né? Não é uma emoção ruim. Medo, raiva, são todas boas. A questão é o espectro. É como eu estou utilizando aquela emoção naquele momento. Então, a questão da emoção, ela não é controlada, ela é entendida. Eu falo que quanto mais rígido você for, mais você vai combater e mais forte ela fica. Então, os processos emocionais, eles precisam também ser tratados, assim como as emoções, de uma forma fluida. Então, é gerir e não controlar. Entende a diferença? Entendi. Perfeito. Eu acho que o telespectador entendeu perfeitamente. Doutora Roberta, muita gente aqui perguntando assim, qual é o papel das emoções que as emoções desempenham no dia a dia das pessoas? É interessante essa pergunta, né? Porque o papel que as emoções desempenham no dia a dia das pessoas é dizer dela, de como ela se integra consigo próprio. Porque se nós tivermos o conhecimento de que emoções emergem diante de que sentimento, nós vamos poder lidar com essa situação de uma forma harmônica, sem criar tantos problemas como acontece no dia a dia, né? Porque qual é o grande problema nas relações? Acontecem por conta dessa emoção, que não tem controle porque ela é de forma involuntária. E aí quando essa sensação emerge de forma involuntária, eu fico sem saber como lidar. E o outro diante de mim também vai ter uma sensação que é dele. Entendi. Como então controlar? O controle não tem. O que nós devemos fazer é buscar o autoconhecimento para tratar isso que foi gerado lá na infância, ressignificar e dar um destino diferente a si próprio. Porque tem muitas fantasias que é da ordem da infância e que a gente não tinha uso de razão para dar conta disso. Mas a gente, enquanto adulto, traz essas emoções. E as pessoas, às vezes, acham que isso é uma coisa que não acontece no seu dia a dia, né? Acha que é uma coisa que tem que ter um evento, não? É durante ou acordar, ou dormir, ou trabalhar, ou tomar o café da manhã, almoçar. Então, é mais ou menos esse link que a gente tem que ter. Tem que entender que é um contínuo. Entendi. Não existe algo que estanque. Nós vivemos as emoções diuturnamente. Perfeito. Quando Thalita explicou a questão do filme, né? Você está aqui assistindo um filme e aí tem uma cena que você tem um impacto. Aquela cena reverberou no seu corpo algo que diz de você. E aí você reagiu. Entendi. Isso não tem como ter controle. Perfeito. Thalita, existem emoções positivas e negativas ou não pode ser conceituada nessa linha de raciocínio? Não é muito pertinente a gente trazer nessa abordagem, porque as pessoas têm um inconsciente coletivo, né, Roberta?
a psicanalista, né? É minha doutora. Existe um inconsciente coletivo de que, por exemplo, emoções, medo, raiva, tristeza, que elas são ruins. Só que se a gente perceber que elas são a manifestação de algo que foi gerado, ela é muito mais um sintoma do que a causa. Entendi. Então, se ela é um sintoma, eu posso olhar para ela de uma forma positiva e falar assim, poxa, eu vim aqui... Muitas pessoas têm medo de falar em público, por exemplo. Aí elas chegam aqui e ficam bem nervosas, com muito medo, aí ela mistura medo com raiva e aquilo trava ela. Como é que ela pode lidar com isso de uma forma melhor? Olha, eu senti medo, eu estou sentindo aqui um frio, então eu vou olhar para isso e vou dizer, o que isso está representando para mim? Por que isso está me trazendo medo? E aí eu começo a conversar com ela. Então, ao invés de combater, porque quando eu vejo algo negativo, automaticamente eu me afasto. Sim. Então eu olho para o medo, para a raiva e quero me afastar. E não é para afastar, é um sintoma. Um sintoma como uma dor de cabeça, que ela pode te dizer muita coisa. Então eu posso, por exemplo, se eu tenho uma infecção, se eu tenho uma dor de uma infecção nos rins, e aí essa dor, ela é ruim? Ruim é a infecção. Não é a dor. Não é a dor. Consequência. A dor é um sintoma. Que aí... A dor vem avisar algo que não está bem. Exatamente. Então, se eu estou sentindo medo numa situação, porque assim, qual o risco nós estamos correndo aqui? Qual o risco de eu poder expor a minha voz? Nenhum aqui nesse ambiente. Mas esse medo, ele vai desencadear algo que foi colocado aqui na primeira infância, em que em algum momento eu não pude falar. Então, às vezes eu fui reprimido, às vezes eu fui abusado, às vezes eu fui rejeitado, e isso criou. Então, se nós pudéssemos, a partir de agora, olhar para as emoções de uma forma um pouco mais positiva, mesmo sendo o medo, a raiva, eu consigo fazer dele um aliado. Então, o problema é que, por exemplo, quer ver uma coisa simples? Não pensa num elefante amarelo de bolinha vermelha. Não é para pensar no elefante amarelo de bolinha vermelha. Já pensou? Já pensou. Quanto mais eu penso... É como você induziu, né? A pessoa... Na hora que você fala, a pessoa já idealizou na mente. E o que acontece com a pessoa aqui que está com medo? Ela fica, eu não quero ter medo, eu não quero ter medo, eu não quero ter medo, eu não quero ter medo. E aí não o se meu... torna assim. Ela está pensando o tempo todo no medo. Ao invés de olhar para o medo e conversar. Vamos conversar? Olha só, aqui não tem risco. Me ajuda aqui só um pouquinho. E aí aquilo vai ficando mais leve e nós direcionamos o nosso pensamento para as capacidades que nós temos. Espera aí, eu sou uma psicóloga, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu posso falar. E aí eu tomo forma, uma outra autoimagem e mesmo tendo medo, ele está aqui comigo. Um sintoma. Eu trato ele de uma forma positiva. Então, dentro dessa abordagem, o medo, raiva, tristeza e aquilo que eu não quero não é meu inimigo, e sim meu amigo, é um sintoma. Perfeito. Doutora Roberta, a gente vai para mais um intervalo, mas muita gente está aqui querendo saber como as emoções adoecem, se isso é possível, né? Mas vamos para o próximo bloco e tirar todas essas dúvidas do telespectador. Agora a gente vai para um intervalo e continua aí com a gente, não muda de canal, porque voltamos daqui a pouco. Trust, all I need is trust. Trust is all I need. All I need is trust. Trust is all I need. Às vezes, tudo que você precisa é confiança. A Aliança é sobre isso. É sobre ser alguém que tá junto sempre. E depois de 40 torres entregues, é para isso que a gente acorda cedo. Para fazer a maior construtora da Paraíba ficar do tamanho da sua expectativa. Aliança, história de confiança. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não
arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. Neste Natal, dê um presente com todo o seu amor. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Notificação recomendatória. Considerando o teor dos recentes julgamentos do STF quanto aos direitos fundamentais da pessoa transgênero, considerando que cabe ao Ministério Público do Trabalho zelar pela observância da saúde psíquica do trabalhador no ambiente de trabalho, o MPT notifica empresas, órgãos públicos e outras entidades que mantenham em seus quadros empregados, servidores públicos ou colaboradores de qualquer natureza, para que respeitem o direito do indivíduo transgênero de utilizar banheiros, vestiários e outros compartimentos compatíveis com o gênero com o qual se identifica, independentemente de ter sido submetido a cirurgias de redesignação sexual ou de confirmação de gênero. O não atendimento à presente recomendação implicará a instauração de inquérito, propositura de ações e representação criminal quando cabível. João Pessoa, 15 de dezembro de 2022. Ficaram com saudades? Nós estamos de volta. E os moradores do condomínio Chateau de Montparnasse, se uniram para arrecadar brinquedos e doar ao Hospital Napoleão Laureano. A ação tem por objetivo de fazer com que as crianças que estão em tratamento contra o câncer possam ter um Natal mais feliz, de esperança, de amor e de fraternidade. Veja. Nós do condomínio Chateau de Montparnasse, no Aeroclube, estamos realizando neste Natal uma campanha de doação de presentes para as crianças carentes. Os beneficiados desse ano serão as crianças do Hospital Laureano, que vamos fazer junto com os amigos que moram aqui e com os nossos familiares. Estamos assim de presentes e de brinquedos. Vem fazer parte dessa campanha com a gente. Podem ser brinquedos novos, podem ser brinquedos usados, aquele brinquedo que seu filho, sua filha não utiliza mais. Manda pra gente, a gente embrulha com todo carinho e vai fazer a entrega lá. Vai ser maravilhoso, um Natal lindo e diferente. Vem conosco. Parabéns pela iniciativa, pode contar com o meu, que hoje mesmo eu vou deixar aí. Você também pode contribuir. Entra em contato com o síndico Sérgio através deste número 83 para quem está fora de João Pessoa, 991827354. Vou repetir, 991827354 ou deixa seu brinquedo na recepção ou na portaria do condomínio Chateau de Montparnasse, que fica ali na lateral do muro do Aeroclube, na rua João Batista Fernandes, 123, tá bom? Faça a sua parte, que eu garanto que todos vão ter um Natal amenizado com a emoção que a gente está falando aqui, que as crianças realmente precisam, tá bom? Busca um imóvel para vender, alugar ou investir? Claro que sim. Então, você está no lugar certo, na hora certa e vendo o programa correto. Você vai encontrar agora. Veja as oportunidades da Mais Construtora e também da Construtora Aliança. Acompanhe. E a Mais Construtora traz um empreendimento que certamente vai te surpreender. Confere já aqui. É isso mesmo, Berna. Quem está procurando imóvel para morar pertinho da praia, chegou a hora. O Noah é a sua chance de morar no Residencial Clube. É um verdadeiro resort. Mas não é só para morar não, viu? Para quem quer investir, é um verdadeiro investimento. Aqui no Noah, a gente tem uma área de lazer completa, com 7 estações gourmet, uma piscina com arraia de 30 metros, um Aqua Kids, um espaço maravilhoso de lazer para calmaria, que a gente chama até de espaço Noah. Vem conhecer esses detalhes: salão de festas, academia, salão de jogos, brinquedoteca.
tem uma vista mar maravilhosa. Não perde não, não fica de fora. Tem o melhor investimento aqui em Ponta de Campina. O Bahá'í é da Aliança e reúne conforto, exclusividade e conexão com a natureza. E ainda tem muito mais para você conhecer desse empreendimento. Acompanhe. O Bahá'í da Construtora Aliança é o mais novo empreendimento pé na areia em Ponta de Campina. Projetado por Sandra Moura, o empreendimento conta com confortáveis unidades de 180 metros quadrados e uma área de lazer estilo resort no padrão Aliança. Muito bem projetada para você e sua família usufruir do melhor do nosso verão. Venha conhecer um pouco mais do Bahá'í no nosso showroom, que fica na Avenida Edson Ramalho 360, ou visite o nosso stand de vendas, que fica na Avenida Beira-Mar sem número, ou procure um corretor de sua preferência. Não perde tempo. Liga agora para os corretores de imóveis da Mais Construtora e também da Construtora Aliança, ok? Realiza o sonho da casa própria, como eu já disse, com segurança jurídica. Essas empresas, aqui a gente dá todas as referências. Estamos conversando, batendo esse papo delicioso com duas grandes profissionais, doutora Roberta e doutora Thalita, sobre um tema altamente polêmico: como lidar com as emoções em tempos desafiadores. Além de ser polêmico, é importante. 998542857 é o nosso WhatsApp. Obrigado pela grande audiência, pelos beijos, pelos abraços. Estou recebendo todas as pessoas que estão linkadas. Não dá para dizer todos os nomes, senão 1h30 seria pouco, mas de Santa Rita, Várzea Nova, de Tibiri, também aqui o do pessoal de Souza, de Cajazeiras, todas as pessoas que estão linkadas de João Pessoa, dos bairros dos estados, de Campina Grande, e todos que estão mandando beijos e abraços, estão lotando aqui minha caixa postal, mas continua mandando seu WhatsApp, tá bom? Doutora Roberta, como nossas emoções adoecem? É possível isso, sim? Sim. Porque o que é que acontece? As emoções, elas nos causam sensações. E diante dessas sensações, a gente tem momentos de frustração. Se a emoção é boa, uma criança quer um brinquedo e ela recebe, isso dá uma emoção boa. E tá tudo bem. Mas quando uma criança quer uma coisa, ou mesmo a gente adulto quer uma coisa e a gente não consegue, o que é que acontece? A gente se frustra. E diante dessa frustração, a gente vai reprimindo, a gente vai negando essa sensação que a gente tem e ela vai crescendo por dentro. Durante o dia e a noite, né, a gente tem uma tendência a ter uma conversa interna. Não sei se você já se pegou assim. Sim. Diante de alguma questão que você não conseguiu resolver e aquilo ficar remoendo na sua mente o tempo todo. De manhã, de tarde, à noite, né? Você dorme e você acorda já pensando naquilo. Você está com estresse no trabalho, aí você vai para casa, você não se desconecta do trabalho e você fica com aquele pensamento latente o tempo todo. Então, isso vai desencadear no seu cérebro algumas sensações e vai mexer com os hormônios, com o cortisol, com a dopamina, e isso vai causando efeitos que geram depressão, que geram ansiedade, síndrome de pânico. Por isso, a grande população apresenta essas doenças mentais. E outras que são, vamos supor, potencializadas, né? Porque às vezes a pessoa até tem alguma coisa, por exemplo, bipolar, aí elas podem, através da emoção, ter crises mais violentas ou não. Desencadear, né? Não só o bipolar, porque o psicótico ele pode passar a vida inteira sem ter surto. Mas diante de uma situação que pode parecer bobagem para uma outra pessoa, ele pode surtar naquele momento. A gente pode estar aqui e ter um psicótico aqui e a gente não saber. Perfeito. Porque ninguém tem um letreiro na testa. E para se dar um diagnóstico psicológico, é um diagnóstico diferencial que você vai ter que fazer um trabalho para perceber a estrutura desse sujeito. Entendi. Perfeito.
Muita gente aqui já, obrigado aí pela audiência. A Ângela que está nos assistindo em Várzea Nova, a Cristina que está linkadinha aí em Miramar, obrigado pela audiência. E a todos que estão mandando beijos e abraços, obrigado de coração. Doutora Thalita, muita gente aqui parabenizando o programa, parabenizando a vocês duas, dizendo que o dia a dia dela está sendo aqui descortinado. Mas uma pergunta muito interessante: as emoções como o medo e a raiva, elas podem ser saudáveis? Podem. E quando elas chegam a um patamar de estarem adoecidas, aí nós estamos falando de um processo de adoecimento. Então, o medo, a raiva, a tristeza, elas estão constantes ali e o organismo deixou de produzir alguns hormônios e questões fisiológicas que a pessoa precisa para estar bem. Então, nesse caso psicopatológico, aí nós podemos dizer que elas não são legais. Agora, no dia a dia, elas são ótimas, porque elas conseguem colocar o limite. Então, por exemplo, eu trabalho com neurocomunicação. Então, as emoções, elas deveriam ser expostas a todo tempo. Como é que seria isso, Thalita? Olha, Romo, como você se posicionou me criticando ou falando isso, eu me senti com medo. E aí, talvez a sua intenção não é essa. Mas como gerou em mim isso, eu não disse que você me acusou, eu não disse que você tinha a intenção, mas eu disse como eu estava me sentindo. Quando eu faço isso, o medo foi um limite para que você não repita isso comigo, porque isso me causa. Talvez não foi a tua intenção. E se foi, é um limite ótimo para a gente parar nossa relação aqui. Entendi. Então, o medo, a raiva, a tristeza, ela é o tempo todo um ótimo instrumento para que você meça. Então, olha, eu estou fazendo isso, mas eu estou ficando mais triste. Eu, por exemplo, estou ganhando muito mais do que eu ganhava. Eu estou sendo muito mais cobrado, eu estou fazendo tal coisa, mas eu estou me afastando do caminho que me faz bem. E se eu estou ficando mais triste e eu olho para isso, eu posso olhar para essa tristeza e falar, peraí, por que eu estou triste? E aí, olhando para essa tristeza, eu posso chamar ela para essa conversa direta e falar, peraí, então se eu estou indo para cá, eu estou ficando mais triste, o que eu estou precisando? Eu estou precisando de mais habilidades para continuar aqui, porque eu quero chegar ali? Sim. Ou eu estou precisando trocar esse caminho? Porque a emoção, se eu não tivesse a emoção, você conhece, eu não lembro, Roberto, o nome da patologia, que a pessoa não sente dor. Já ouviu falar, Romulo? Já. São pessoas, eu me esqueci agora. Que não tem sensibilidade para dor. Não. Inclusive, a gente vê muitos programas de pessoas que pisam em vidro e prego e não sentem dor, né? Isso. Então, assim, é por isso que o medo, a tristeza, a raiva, eles são indicativos de que eu não estou indo para o lado bacana se não é isso que eu quero. Entendi. Porque, dependendo do perfil de personalidade, a raiva é um motivador. Entendi. Por exemplo, a sensação da raiva é o que nós chamamos de emoção que leva à força. Então, sempre que eu preciso agir num projeto, é legal que eu manifeste essa raiva. Porque é a raiva que fala assim, eu vou conseguir, eu sou capaz. Então, essa energia do guerreiro, ela vem da raiva. Entendi. É como se fosse um despertar, né? Isso. Então, a emoção... Percebeu como a emoção ela é muito mais um instrumento do que um vilão? Perfeito. Doutora Roberta, muita gente parabenizando, mandando abraço. E uma pergunta interessante, e muita gente durante a semana estava com essas dúvidas. Como mudar nosso estado emocional? É possível mudar o estado emocional? Se controlar? Só está numa raiva ou numa agressividade? Como é que ela muda? É possível, não é? Como o telespectador pode ter vamos supor, essa estrada de condições? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque diante da raiva, será que a gente consegue ter esse controle? Pois é. Né? Eu acho que na hora da raiva que vem esse impulso, vem essa pulsão interna, a gente não tem como ter esse controle. Agora, na medida em que a gente se dá conta de que tem esses rompantes, se faz necessário que você olhe para isso. Porque negar
vai fazer com que você adoeça ou que você comece a se restringir nas relações sociais, porque ninguém suporta, né? Então, como controlar as emoções? Buscando autoconhecimento, respirando antes de fazer qualquer coisa, se você é explosivo. Aquela história, conta até 10. Conta até 10 ou conta até 3 para poder se posicionar, né? Buscando se entender e tendo compaixão por você, porque isso eu aprendi ao longo do meu próprio processo de análise, que a gente é muito cruel conosco. Seu maior juiz é você mesmo. Se autoflagela, né? Então você precisa ter compaixão, porque quando você estava naquele momento de explosão, você não tinha essa consciência que você está tendo aqui agora. Então, o que é que me faz mudar? É entender que naquele momento eu não tinha, mas que agora eu preciso olhar para uma outra direção para ver o que é que eu posso fazer e mudar isso que está me incomodando. Entendi. Porque você só vai mudar também quando isso incomodar você. Perfeito. Eu vou dar um exemplo. Eu era uma pessoa muito impulsiva. E chegou um momento na minha análise que eu disse assim, ó, eu não quero mais, eu estou cansada de lutar. Entendi. Porque essa coisa do guerreiro estava lá dentro quando meu pai queria botar o meu nome de Joana d'Arc. Né? Então, assim, isso não era meu. Então, agora eu não quero ser dessa forma. Eu vou buscar uma outra forma. E aí você vai se dando conta, mas você se dá conta e aí você quer mudar. Aí você pode controlar. Mas na hora do ímpeto, não tem quem controle. É por isso que se diz, na hora da raiva a pessoa mata outro. É a chamada, os crimes passionais, né? Exatamente. É verdade. Doutora Thalita, muita gente aqui já interagindo e coincidentemente com as perguntas no sentido de quem falou durante a semana, e algo que não quer calar é o seguinte: é verdade que são as emoções que definem nossas escolhas? E aí mesmo, por aí? O tempo todo. Por quê? É como ela disse, é por isso que é importante a gente ter autoconhecimento. Tá. Porque existe um ser superior, você. Um você superior e um você inferior. O que é um você inferior? Quando eu sou o que eu não quero ser. Por exemplo, ela decidiu que não queria mais ser daquela forma. E aí ela fez uma projeção de como ela queria ser. Então, essa emoção, o que acontece? Se você não fizer essa escolha antes, e aí vem o autoconhecimento, vem o respirar. Então, você conta até 3. Dependendo da situação, às vezes eu falo para a pessoa assim, ó, nós vamos começar daqui a pouquinho. Por quê? A emoção veio, eu tenho esse momento de diluir isso e depois eu falo. Só que isso só vai vir quando você se conhecer muito. Perfeito. Então, por isso o autoconhecimento de várias formas, tá, gente? Porque assim, não existe autoconhecimento melhor ou pior. Existem muitas coisas muito bacanas. Análise é importante, psicoterapia é importante, treinamentos. Sabe por quê? A gente precisa se por exemplo, a Roberta trabalha em consultório com psicoterapia, eu trabalho com psicoeducação. Então eu ensino você sobre você mesmo. Como? É só você que vai poder saber esse limite. Porque as pessoas acham que emoção se aprende na prática e não é. Existe técnica para isso. E se você consegue educar essa emoção nesse sentido e falar assim, olha, por exemplo, eu não era uma pessoa que era tão pontual com as coisas. Hoje eu falei, eu quero ser pontual. Então eu me programo, porque antes eu tinha a procrastinação. Gente, quem está em casa que tem procrastinação vai saber o que eu estou falando. Você quer cumprir o horário, é bom para você cumprir o horário, é bom para você cumprir aquele compromisso. E a pessoa não consegue. E por que a pessoa não consegue? Porque ela viciou em um hormônio que chama adrenalina. Então ela ganha uma moeda energética, que é a adrenalina, de fazer na última hora e deu certo. Então ela conseguiu fazer dar certo. Então ela fica viciada. Corre uma coisa que é muito perigosa, o risco, né? O risco, então, é esse risco de chegar atrasado e dar certo. Você fala, eu acelerei o carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Putz, consegui. Aí aquele disparo de adrenalina faz você ficar viciado nisso. Então a procrastinação é um dos motivos. Ela é o quê? Um vício emocional. Então, como é que eu vou mudar esse vício emocional? Aprendendo
não é aqui, ó, não é palavra, não é aqui. É dando para o seu corpo algo que não seja uma moeda, que seja uma fortuna. Por exemplo, hoje a gente teve uma experiência maravilhosa, a gente pôde conversar, a gente pôde fazer outras coisas. Aí eu vou lá e pego um saco de moeda e dou para mim. Falo, olha que bacana você. Então, sendo mais compassivo comigo e comemorando as minhas pequenas vitórias, eu consigo fazer isso. Eu tenho um amigo, se eu vou citar o nome dele, que ele só ia para o aeroporto em cima da hora. Exato. E dava certo. Isso. Eu sou diferente, eu tenho um voo de 5 horas, de 1 hora da manhã eu já estou lá. Agora, diferente, eu ficava assim, até o dia que ele perdeu o voo por um problema no trânsito. Nunca mais ele fez isso. E entendeu a liberdade? Porque as pessoas falam assim, mas eu não quero fazer terapia, é caro. Eu não quero fazer treinamento. Eu não quero isso. E acham, porque assim, para você se tornar um médico, você vai sentar 10 anos numa cadeira. Com certeza. Eu tenho 21 anos de profissão, a Roberta deve estar por aí também. Não, eu tenho 30. 30, então olha. Então assim, 30 anos de profissão. Então, como ela chega aqui e fala, nossa, eu era assim tão bem? Sim. Porque nós aprendemos na teoria e colocamos na prática. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Precisa se falar sobre emoção, precisa se ensinar emoção nas escolas, precisa se falar sobre emoção dentro de casa e com os companheiros, né, nos relacionamentos. Perfeito. Doutora Roberta, a gente vai para mais um intervalo e muita gente falando aqui sobre erros frequentes, que a gente pode citar nas emoções, mas vamos deixar para o próximo bloco. A gente vai para mais um intervalo, não troca de canal, porque voltamos já já. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. Bom dia, sol! Bom dia, mar de Cabo Branco! É assim que você vai saudar cada manhã no Jardim dos Corais da MRV. Apartamentos com opções de vista para a orla, área privativa, lazer completo com piscina e muito mais. E tudo com facilidades incríveis para você viver toda essa evolução morando na deslumbrante região dos Bancários e Altiplano. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no Shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo. Porque com sonhos não se brinca, vibra champa! Já retornamos e você sabia que é possível sim ficar por dentro de tudo que acontece no mercado imobiliário? É, claro que é possível. E desta forma a gente tem o blog T5 Imóveis, que é o portal aí e a gente está dentro do portal t5.com.br. Pois é, o blog T5 Imóveis eu tenho atualizado toda semana sobre destaques do segmento e as principais novidades do Brasil e do mundo. Você vai ver o artigo aí, acontece um fato, uma situação, um programa que vai estar. Eu faço em textos pequenos, rápidos e concisos para que você possa se atualizar. Para quem não tem e não está na Paraíba, também você pode acompanhar o nosso programa ao vivo, como milhares de pessoas estão aqui linkadas comigo. Acesse lá, é informação na palma da sua mão. Portal T5, informação no seu tempo. Está procurando por um imóvel que atenda a todos os requisitos do seu sonho, da sua vida e do seu lar? Confira
as novidades da Enolanda Construtora e também da Jampa Imobiliária. Veja. Chegou o mês de dezembro e a Enolanda com certeza traz muitas novidades para você que nos acompanha. Flávio Montenegro traz todos os detalhes agora. A Enolanda entra nesse mês de dezembro em clima natalino e de portas abertas para receber vocês, corretores parceiros, clientes. Nosso escritório agora está pronto para recebê-los, fica localizado aqui no Miramar, no Prime View. E para o mês de dezembro, fizemos uma seleção especial de imóveis avulsos entre apartamentos, flats, coberturas, terrenos, nos mais diversos bairros de João Pessoa, com condições diferenciadíssimas de preço e condição de pagamento. Além disso, estamos dando sequência na Black Friday, que iniciamos do Holanda Prime, na Black HP. Vamos mantê-la por todo o mês de dezembro para você que quer investir, quer ter seu apartamento no coração de Tambaú, com a melhor estrutura de lazer, disponível também com condições muito especiais. Então, não deixa de nos procurar. Estamos de portas abertas para recebê-los, tanto no nosso stand de vendas no Holandas Prime, como no nosso novo endereço aqui no coração do Miramar, no Prime View Residência, aqui nessa estrutura incrível, com condições diferenciadas, e a meta é vender muito. Estamos à disposição dos corretores parceiros e dos nossos clientes. E a Jampa Imobiliária vem trazendo mais um mega lançamento com condições imbatíveis para você sair logo do aluguel. Confere. Olha aqui, é da Jampa, direto da Fábrica de Sonhos, trazendo para você um mega lançamento, o Vila Jardim, aqui no Novo Milênio, pertinho do Valentina, próximo à Perimetral, bastante acessível, entrada zero, toda a documentação inclusa e parcelas em média de R$ 470. Isso mesmo, entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 470. Promoção de lançamento de R$ 134.900. Não perde tempo e vem morar no Vila Jardim Residência Clube, mais um grande lançamento da 3R Delta, junção de duas grandes construtoras, aqui direto da Jampa Imobiliária, que vai trazer para você as melhores condições, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Curtiu os empreendimentos? Eu também. Então, não perde tempo, que tempo é ouro. Por que eu digo isso? Porque os corretores de imóveis estão todos de plantão na Enolanda Construtora e na Jampa Imobiliária. Liga agora. Faz com que teu sábado, teu final de semana seja a realização deste sonho. Quando a gente quer, a gente pode. Faz sua parte. Como lidar com as emoções em tempos desafiadores? É o tema, sim, que estamos debatendo agora. Estamos ao vivo, você já sabe. Anota novamente se quiser. Continua mandando teus beijos, teus abraços e tuas dúvidas para 99854-2857. Vou repetir, 99854-2857. Obrigado pela grande audiência. Doutora Roberta, quais os erros cometidos com frequência quando falamos de emoção? Um dos principais erros é a negação, né? A gente nega que a gente está com raiva, a gente nega que a gente não quer fazer aquilo. E aí, o que é que acontece? A gente vai engolindo. A gente nega as emoções para quê? Para agradar o outro. Você faz alguma coisa comigo e eu fiquei pé da vida. Sim. E aí eu engoli aquilo para ser boazinha. Vai pro travesseiro e desabafa no travesseiro. Mas ou vai inchando ou adoecendo por dentro, né? Sim. Na realidade, por que que eu fiz por que que eu tive esse comportamento? Porque eu não quero que você não me aceite. Esse é o grande problema. A gente tem as emoções e as sensações e a gente reprime para não ser rejeitado. Quando, na realidade, você está só corroborando para ser rejeitado. Entendi. Esse é o grande engodo. Então, a gente precisa aceitar que a gente está sentindo aquilo e ver a melhor forma de chegar para o outro e se posicionar, colocando esse limite. Programa do sábado passado, falamos sobre violência contra crianças e adolescentes. A gente viu muito e nos assustou bastante a violência sexual contra essas crianças e adolescentes, que inclusive silenciam. E às vezes
por algum motivo. A senhora também está falando nesse sentido? Exatamente. Silencia por medo, silencia por não saber qual a consequência e, geralmente, nas questões de assédio, silenciam porque não tem o apoio. Geralmente, esses assédios acontecem dentro de casa e muitas vezes a mãe não confia no que a criança disse. Entendi. Então, ela cala e isso só perpetua o comportamento. Da mesma forma, nós. Entendi. A gente não se posiciona e vai ficar naquele looping o tempo todo. E a gente falou no lado jurídico que tem que reagir, tem que denunciar, tem que, para que não aconteça, e dar exemplo para que quem está realmente... Eu vou dar outro exemplo meu, que eu adoro dar os meus exemplos, porque Perfeito, eu não estou falando de paciente nem de ninguém. Claro. Eu era uma pessoa que eu não lidava com a raiva, eu não tinha raiva, tudo para mim era muito tranquilo. Até que eu tive um problema com a minha irmã, que minha mãe entrou para defender. Sim. E eu fiquei puta. E aí eu fui lidar com essa coisa da raiva de uma forma muito avassaladora e levei um tempo para processar. E isso eu já estava com 40 e poucos anos de idade, para você ter uma noção. E eu sou da área. Não é a senhora psicanalista, faço já análise. Madura, faz análise. E é porque as pessoas pensam que nós somos invencíveis. Nós não somos máquinas. Superman, Supergirl, né? Impressionante. E nós não somos máquinas, né? Nós somos humanos, falhos. E o cotidiano é para todos, não é verdade? E que não existe essa perfeição. Precisamos entender de uma vez por todas que somos falhos. Perfeito. Não tem como. Doutora Thalita, muita gente aqui durante a semana falando que inteligência emocional ela está em todos os âmbitos, e principalmente muita gente falando no âmbito do trabalho, que agora as pessoas estão percebendo que essa inteligência emocional e a emoção é princípio de contratação e de se manter, porque o desequilíbrio está muito grande. O que é que a senhora tem a dizer aos telespectadores? Rômulo, as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e dispensadas pelas inabilidades emocionais. Olha só. Nós somos seres relacionais o tempo todo. Então, quando nós não temos essa... O que é inteligência emocional? Vamos desmistificar isso. Perfeito. Inteligência emocional nada mais é do que você ter um comportamento assertivo dentro das situações. E isso é o que se espera do profissional. Então, um profissional, por mais técnico que ele seja, por melhor parte técnica que ele tenha, se ele cria um clima organizacional muito ruim, ele vai desestruturar toda a empresa. É aquela maçãzinha. Isso. Então, como que eu vou ter inteligência emocional se eu não tenho controle dessas emoções, se eu não sei quem eu sou? Então, a gente tem que fazer uma projeção, assim, qual é o profissional que eu realmente sou? E aí, essa inteligência emocional nada mais é do que você usar todas as habilidades e capacidades que você já tem, técnicas, a partir de uma boa gestão de emoção. Entendi. Então, por exemplo... Gestão em tudo na vida. Você conhece gente que é super inteligente, vai prestar... super inteligente, várias habilidades, estuda o tempo todo. Sabe aquele cachimbo? Currículo fantástico. Excelente, mas aí vai prestar uma prova de um concurso público, vai prestar uma prova de vestibular e não passa. Isso. O que aconteceu? As emoções é o que nos move. Então, ela decide o que é bom e o que é ruim para mim. O que dá prazer, eu chego perto, o que me dá... repulsa, o que me dá medo, tristeza, etc., eu afasto. Então, o que me dá boas sensações, eu aproximo, o que me dá más sensações, eu afasto. É a natureza. É a natureza, é o impulso, é instinto, é antes do cérebro, é antes da racionalização. Entendi. Se veio a sensação, eu posso ter a habilidade que eu quiser aqui no meu HD. Eu posso ser poliglota, tá tudo aqui, mas o instinto vem antes e eu não consigo acessar o recurso. Então, acontece um lapso. Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu acalmo aqui, abro aqui, pego o recurso e trago. E aí, o meu resultado é outro. Pensa um profissional que... Isso aqui é o mínimo. Hoje, as pessoas têm muitas graduações, muitas coisas, muitos cursos. Isso é o mínimo. Pensa se ela tiver isso e conseguir ter acesso. Eu tenho conversado com vários colegas jornalistas, inclusive fora daqui de João Pessoa, que dizem assim, rapaz, você faz um programa ao vivo de 1h30, eu não tenho muito essa coragem, mas não é coragem, é uma questão de equilíbrio, né? Exatamente, é porque a emoção, ou ela
potencializa habilidades ou ela inibe habilidades. Então, se você souber, é como um guarda-roupa. Você tem lá no seu guarda-roupa várias roupas. Se você tem uma emoção certa, você tem um feeling de pegar a roupa certa para o momento certo. A gente não acabou de falar que a raiva pode ser boa? Isso. Mas a raiva no ambiente de trabalho não é adequada. Isso. Então, mas a raiva para potencializar uma conquista, ela é ótima. Entendi. Então, as emoções são um monte de roupa aqui. As habilidades é outro closet cheio de roupa. A inteligência emocional é quem é capaz de pegar essa roupa, combinar com essa roupa e entregar o melhor comportamento. Doutor Roberto, muita gente aqui parabenizando e uma pergunta muito importante, por que começamos a ouvir este termo inteligência emocional nos últimos anos? O que é que está tão em voga, além do que a doutora Thalita já falou, inteligência emocional como fosse o princípio de tudo? Eu vou passar essa pergunta para a Thalita, porque ela tem mais conhecimento. Eu trabalho de uma forma... Vamos junto? Então vamos. Ó, vamos Diga junto. aí, vamos lá. A Rô, assim, ó, por exemplo, inteligência emocional. A Rô é uma pessoa super, ela busca sempre. Então, além do consultório, ela tem a inteligência emocional muito bem trabalhada. E tá se falando tanto, porque a gente estava conversando isso antes. Sim. As pessoas me procuram não porque elas querem aprender, porque elas estão mal. Não é isso, Roberto? Isso. Só que a gente tem que entender que a gente não tem que procurar ter inteligência emocional. Por que está se falando de inteligência emocional? Porque para trabalhar as pessoas estão cobrando. Então, o IE, que é inteligência emocional, é o comparativo maior para se contratar hoje. Tá. Então, antes se fazia o QI. Não é isso, Roberto? Isso, eu vou pegar um gancho consciente intelectual, o consciente de inteligência. Eu vou pegar um gancho disso que Thalita faz. Olha como é interessante. As empresas estão contratando a partir dessa inteligência emocional. Tá. Né? Elas estão robotizando os sujeitos. Sim. Porque como é que esses sujeitos podem ter ou aprender essa inteligência emocional se não for no dia a dia? É como se tivesse o tempo todo algo que fosse modificar aquele sujeito para responder à sociedade. Esse é o ponto. A gente tem um remédio para não sofrer, o remédio para depressão, o remédio para dormir, o remédio para ficar alegre. Para enxaqueca. Né? E aí, onde é que está a essência do sujeito? Nós somos seres duais, nós viemos para o mundo para evoluir nessa dualidade. E a gente está sendo cerceado o tempo todo disso. E é muito essa questão, Rômulo, a gente entender, porque assim, hoje a inteligência emocional tem um livro, né, que é excelente, sim. Mas que você vai lá e pega e coloca essa roupa. Então eu tenho que ter para a empresa, eu quero pegar isso aqui rápido. Entendi. E aí o que está acontecendo? Profissionais que não são da área, que estão fazendo coisas muito restritas, mas que aí faz alguma coisa que mexe numa gaveta que ele não dá conta de lidar e nem o sujeito. Entendi. Então, é importante que a inteligência emocional não seja vista assim, e sim como um processo, né, Roberto? A gente vai continuar, doutora Thalita, com a senhora respondendo ainda sobre inteligência emocional nesses tempos desafiadores, que a gente vive um tempo desafiadores e essa pandemia que amenizou agora, mas ela muito desafiadora, foi vamos dizer assim, o limiar do desafio na vida das pessoas. Sim. Então vamos deixar para o próximo bloco. Agora a gente vai para uma pausa, bem tranquilo, vai tomar seu café, seu lanche, mas voltamos rapidinho. Continua aí com a gente, porque voltamos já já. A pergunta final: quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba.
Reserve Guard Residência, o metro quadrado mais desejado aqui do bairro dos Bancários. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte, varanda, sala ampla e todo um porcelanato. Além disso, temos apartamentos térreo com área privativa, um verdadeiro sonho. Se você sempre sonhou em sair do aluguel com qualidade de vida, conforto, lazer e muita segurança, o Reserve Guard é um empreendimento feito para você. Este é o Espaço Gourmet. Já dá para você imaginar um churrasco aqui com sua família, né? Salão de festas para suas comemorações. Pista de coupe para você fazer aquela caminhada com muita segurança e outros itens de lazer. É ou não é um empreendimento sinônimo de qualidade de vida? Clique no link e saiba mais. Agende sua visita e surpreenda-se. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento Cresce Paraíba. 60 anos de regulamentação da profissão do corretor de imóveis. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Grupo GP Exclusive. Toda linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Porto Inc. Siga o nosso Instagram, @porto.inc. Mais construtora, construindo sonhos para você e a sua família. Já retornamos e vamos saber um pouquinho mais sobre os destaques do Portal C5 com ele, Lucas Santiago. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rômulo. Bom dia para o pessoal de casa. Na Paraíba, somente neste ano, Rômulo, 15.361 mulheres solicitaram medidas protetivas contra seus agressores. O número é sim alarmante e é do Tribunal de Justiça da Paraíba, que revela que por mês, aproximadamente 1.280 mulheres pediram proteção ao Estado por estarem em risco, um aumento de 126% em comparação com o ano passado, quando 6.786 mulheres solicitaram as medidas. Esses dados nos levam a concluir que, além do aumento da violência, está havendo um aumento da conscientização no sentido da denúncia. É o que diz a coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPB, a juíza Ana Carla Falcão. As medidas protetivas são concedidas por ordem judicial e têm o objetivo de proteger uma pessoa que esteja em situação de risco ou vulnerabilidade. Elas podem ser solicitadas nas delegacias, de forma presencial, mas também pelo site no sistema da Delegacia Online, www.delegaciaonline.pb.gov.br. Felizmente, Rômulo, esse dado triste que mostra aí a violência contra a mulher ainda presente aqui no nosso estado, mas que traz também um pouco de avanço, né, em relação à denúncia. E para dizer a você, telespectador, é o tema do nosso próximo programa, sobre a violência contra a mulher pós-pandemia. Vamos ver o que é que se pode ajudar para conscientizar exatamente aos órgãos públicos e aos seus, agressores, que tenham cuidado, porque aqui no Tambaú Imóveis e Negócios a gente alerta. Exatamente. Agora a gente muda um pouquinho o assunto, volta para o mercado imobiliário, isso porque o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, ampliou em 5% os valores mínimos para venda e financiamento de imóveis pelo programa Casa Verde e Amarela, com exceção de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesses locais, os atuais limites do programa foram mantidos. Também não houve mudança nos limites máximos dos imóveis para habitação popular. Em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira, Rômulo, o Conselho prorrogou por 6 meses as atuais taxas de juros cobradas do Grupo 3 do Casa Verde e Amarela e da linha Pró-Cotistas. Os juros cobrados desses públicos, entre 7,66% a 8,16% ao ano, vão valer até 30 de junho de 2023. Lembrando que o Grupo 3 do Casa Verde e Amarela beneficia mutuários que ganham entre R$ 4,4 mil a R$ 8 mil por mês
e é a faixa mais elevada da renda familiar do programa. E procotistas concedem financiamentos com recursos do FGTS a quem não tem acesso ao Casa Verde e Amarela. Mais detalhes sobre esse assunto, Rômulo, está lá no portal t5.com.br. Obrigado, Lucas. Até o próximo programa. Obrigado, não. Até a próxima. Conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento. No nosso giro de ofertas, você vai ver que não precisa escolher entre uma coisa ou outra. Isso é evidente. É possível sim ter tudo um pouco menos ou um pouco mais que caiba dentro do seu bolso. Acompanhe agora os lançamentos e as novidades da construtora Porto Inc., uma grande empresa que está fazendo um lançamento importante à beira-mar de Cabo Branco, e também da construtora Guedes Pereira, que vai trazer essas novidades para vocês. Vejam. O Jardim Miranda é um empreendimento que mescla qualidade e tecnologia. E tem recado super importante para você adquirir logo a sua unidade. Confere. Olá, eu me chamo Kalinda Lucena, sou agente comercial da construtora Porto Inc. E hoje eu trago a última oportunidade para você que procura um estilo de vida mais tranquilo, mais exclusivo e mais recluso aqui no bairro do Cabo Branco. O Jardim Miranda tem apartamentos a partir de 145 metros quadrados e uma ligação perfeita entre o mar e a Mata Atlântica, trazendo assim a natureza para dentro da sua casa. Você pode aproveitar perfeitamente o espaço e o estilo de vida em que o bairro do Cabo Branco pode proporcionar para você. Convido você a visitar o nosso estande de vendas aqui, onde terão vários corretores em plantão dispostos a tirar qualquer tipo de dúvida em que você tem sobre o Jardim Miranda, aqui no litoral do Cabo Branco. Sabe aquele empreendimento com estrutura de tirar o fôlego? É claro que na linha Setai você encontra. E hoje você vai conhecer isso e muito mais com Laís Bandeira, do Grupo GP. Acompanhe. Bom dia, hoje nós vamos falar sobre o Setai Houses Resort Residência, um condomínio fechado de casas prontas, com uma estrutura de lazer completa, estilo resort. Um projeto elaborado por grandes arquitetos renomados em nosso país, que foi pensado em detalhes para garantir segurança, lazer e qualidade de vida para toda a família. Para saber mais informações, consulte o seu corretor. Estamos falando sobre como lidar com as emoções em tempos desafiadores. 998542857 é o nosso WhatsApp. Obrigado mesmo. Um beijo, um abraço para todos que estão aqui enchendo minha caixa postal, até travando, mas eu estou feliz, emocionado. Obrigado. Olha, ainda sobre esse mesmo tema, inteligência emocional, tempos desafiadores. Como é combinado inteligência emocional, tempos desafiadores? A gente até falou sobre pandemia. Isso. Nós estamos vivendo uma época e a pandemia potencializou isso muito, que nós chamamos até, foi criado agora, né? Sim. O metaverso. Sim. Então, a pandemia, ela desenvolveu muito o isolamento social. E nós somos seres sociais por natureza. Então, nós saímos do pandêmico físico, do vírus, mas nós estamos no pandêmico emocional. Por qual motivo? Nós somos seres relacionais por natureza. Então, nós nos fazemos gente, indivíduo, relacionando. Então, é essa relação social que vai criar quem eu sou. E quando eu tenho disponibilidade de ser quem eu quiser no ambiente social, eu estou competindo com gente que está feliz o tempo todo. Então eu abro o meu Instagram, tem alguém feliz. Se eu sou treinadora, tem alguém melhor do que eu. Se eu sou psicólogo, tem alguém ganhando mais que eu, mais feliz que eu. E aí vai indo essa cobrança do irreal competindo com o eu real. E o eu real, ele é cheio de falha. Ele é cheio de desafios. De carência. De carências. Ele é feito de humano, gente. Então, com a pandemia, eu acostumei, porque assim, pensa num processo depressivo. É verdade. A sensação, vamos ao extremo, de quem te retira a própria vida, é de estar sozinho
E eu busco até uma dicotomia de ter a atenção porque eu fiz isso. Entendi. E eu estou aqui sozinho. Então, o caminho para lidar com essas emoções adoecidas pela pandemia, pelos desafios financeiros, pela essa mudança tão rápida para esse metaverso perfeito, mas que não é real, é lidar com relações, é voltar a se relacionar com o padeiro da padaria, com o meu porteiro, com meu filho, porque os filhos estão cada um no seu quarto, cada um com a sua televisão aqui na mão. Quando abriram para show para esse negócio, a coisa foi uma loucura, porque né? isso é instinto. Eu só existo porque você existe, Entendi. porque ela existe. E aí eu sei que eu sou diferente de você. E a inteligência emocional, o autoconhecimento serve para isso, para me olhar para você. A gente estava aqui comentando que a gente adora a sua forma de apresentar e que é só sua. E ela tem uma forma de desenvolver a psicologia que é só dela. Nós duas lidamos com o mesmo público praticamente. E a gente se soma de uma forma maravilhosa. É isso aí. Diferenças são feitas para somar. Mas se eu estou presa no meu próprio mundo, eu passo a te criticar. É verdade. Olha, uma coisa que está muito em voga, essa pergunta de agora, doutora Roberta, o passado ele tem importância na qualidade das emoções? Porque as pessoas se prendem muito no passado para viver o presente, para projetar o futuro. Como é que funciona isso? Pois é, exatamente. As pessoas se prendem muito ao passado, esquecem o presente para projetarem o futuro. Olha. As emoções, elas vêm do passado e a gente precisa viver aqui o presente. O que é que eu posso fazer com isso? Procurar olhar o que é que eu tenho que trabalhar. Fazer um investimento em si próprio, porque todo mundo faz. Tratamento estético, viagem, faz tudo. Isso. Mas quando diz assim, vai para um profissional de saúde mental, ele acha caro, ele se esquiva. Que rápido. Eu acho que às vezes não é só, mas não só, o preconceito ou não. Sim, eu não sou doido, eu não sou maluco, sei lá. É a questão do preconceito que já vem mudando. Mas a saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde corporal. Porque se a gente parar para pensar, essas emoções são quem desencadeia as questões orgânicas. E se você investe no seu projeto mental, você não vai ter tanta doença. E eu tiro isso por mim mesma. Eu sou uma pessoa que dificilmente eu adoeço, mas eu faço análise desde os 23 anos de idade. Olha, vocês duas deram aí uma aula. 1h30 foi pouco. Vamos voltar novamente a esse tema muito importante. Lotou a caixa postal aqui de um beijo e abraço. E quero deixar, Thalita, você com suas considerações finais e o convite que você quer fazer às pessoas para o evento de hoje. Primeiro eu quero agradecer. E eu acredito que vocês, enquanto meios de comunicação, têm que trazer a emoção para os assuntos, porque ela está presente na nossa vida. E hoje, às 2h, você vai ter uma oportunidade incrível. São das 2 às 8 horas, o programa Conexão. São 6 horas de psicoeducação profunda sobre as emoções. Está mostrando aí na tela, viu, doutora? Aquilo que você ainda não aprendeu, você pode aprender hoje. Doutora Roberta, muito obrigado pela sua presença. Deixa a senhora com suas considerações finais. Eu agradeço o convite a todos os telespectadores e estou aqui à disposição para qualquer que seja a intenção. Obrigado. Tabaú Imóveis e Negócios chegou ao final. É uma pena, mas sábado que vem tem mais e a gente vai estar junto. E a edição de hoje e as edições anteriores, acessa lá, portal-t5.com.br. Você não pode perder o programa do próximo sábado, porque vamos falar de um assunto importantíssimo. Violência contra as mulheres pós a pandemia da Covid-19. Grato pela sua audiência, pelos seus beijos, seus abraços. Um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. Um beijo no coração.